Bom, hoje eu converso com o CEO da ID Trust, o Júnior Santos, para a gente falar um pouquinho sobre financiamento no agronegócio. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Otávio. Prazer estar aqui. Muito Ok, obrigado. bom ter você com a gente aqui. Eu estava especulando um pouquinho aqui a vida do Júnior. Ele falou que veio também do mundo do agronegócio. Hoje está nas Exato. finanças. Você vem de família de produtores, né? Sim, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, mais especificamente Taquaritinga, Taquaritinga. Tá. terra do produtor de tomate antigamente, hoje goiaba, ali um pouquinho de limão, mas família ainda continua como produtores lá. Tá, e você migrou para essa área do mercado financeiro. No começo foi tecnologia, essencialmente Primeiro, obrigado pela oportunidade novamente, por estar aqui com vocês, é um prazer. A ID Trust é uma empresa de tecnologia e nós atuamos trabalhando com soluções de financiamento, antecipação de recebíveis e operações de crédito estruturado de forma personalizada. Tá, vocês fazem uma espécie de gerenciamento, vamos dizer assim, do fluxo de caixa, né? Esse é o nosso grande objetivo, apoiar as empresas a otimizar o fluxo de caixa. Entender a dor dela, onde que está o descasamento entre contas a pagar e a receber, e usar a tecnologia e o mercado financeiro como um todo como ferramenta para ela gerir melhor isso e diminuir essa diferença entre tempo de receber e tempo de pagar. Porque para uma empresa que trabalha com o produtor, isso é uma grande dor. Imagina que ela vende para o produtor num prazo safra. Só que o prestador de serviço dela tem que pagar em 30 dias. Então, ela paga em 30 dias e recebe em, às vezes, 8 meses. Então, a gente atua exatamente nesse bloco. As empresas que precisam fazer operações de crédito para diminuir o prazo de recebimento e aumentar o seu prazo de pagamento. Porque a gente sabe que isso acaba... Se a gente for olhar do lado doméstico, já dá uma dor de cabeça danada. Exato. Aí começa a virar uma bola de neve, né? E no caso de grandes empresas que trabalham com muitos fornecedores e são fornecedores de serviços também, você tem que ter isso muito bem equalizado, porque se dá um desbalanceamento, dá problema. E muitas vezes os fornecedores são fornecedores frágeis, porque estão espalhados para todo o Brasil. E quando você pega pequenos prestadores de serviços, a situação se agrava ainda mais. Porque ele depende mais ainda daquilo. Ele depende mais. É aquele ditado antigo, né? Vende almoço para comprar janta. Né? A gente acaba encontrando muitas vezes isso. Ultimamente andando vendendo café da manhã para pagar o almoço. E depois vender o almoço também para pagar a janta. No outro dia. Então, ele poder ter a possibilidade de vender a prazo para uma grande empresa, mas receber à vista, se torna um grande diferencial para ele, para o dia a dia. E aí vocês equacionam isso através de várias empresas, bancos e financeiras que estão no mercado e que têm a disponibilidade de adiantamento desse recurso mediante certas condições. Exato. Imagina que a gente conecta todo contas a pagar dessas empresas a toda essa cadeia de fornecedores. Então, o fornecedor ele consegue visualizar aquilo que ele tem a receber e escolhe de uma gama de mais de 130 agentes financeiros que tem na plataforma a melhor oferta. Acho que esse é um grande diferencial nosso. A gente personaliza a operação de acordo com cada empresa, com cada produtor, com cada segmento do agro, porque são dores e necessidades diferentes. E aí a gente vai ajustando isso a cada operação. Então, permite que o produtor que tem prestador de serviço, que tem um grower, que tem um barter, que tem a logística, a gente cria produtos financeiros específicos para cada um, atendendo a dor de cada um, e aí a empresa ganha competitividade. Deixa eu dar um toque para a sua assessora de imprensa ali, a sua assessoria, que está fazendo um making-off nosso aqui. Aproveita aquelas imagens lá, ó, Denise, ó, do nosso suíte, com a entrevista nossa Legal. que está indo ao ar, que é bem dinâmico, já que você está fazendo um making-off aí para depois deixar registrado e postar isso aí na internet. Ô, Júnior, e como é que é feito isso? Eu procuro vocês nos procuram, como é que é? Vocês trabalham com Corteva? Corteva, Mosaic, uma série de outras empresas do agro, mas como Petrobras, Anglo Gold, Nubank, Mercado Pago. Como é que é? Vocês procuram e oferecem o serviço? A gente costuma procurar os CFOs, os tesoureiros, os empresários financeiros, como eles nos procuram também. E aí não é um trabalho de produtização, como muitas empresas no mercado fazem. A gente gosta de entender a dor da empresa. A gente gosta de sentar com a pessoa do financeiro, entender qual que é o objetivo e desenha a operação para ela. Entende a dor, porque uma empresa que trabalha com fertilizantes não vai ter a mesma dor do cara de biotecnologia,
Então, não adianta eu querer trazer o mesmo produto financeiro e os mesmos agentes financeiros, que o perfil de tomador de crédito e o perfil de finanças é totalmente diferente. E você tem alguns outros agravantes que são as sazonalidades. Você citou, Exatamente. por exemplo, uma empresa de fertilizantes. Ela depende de matéria-prima que vem de fora. Nós tivemos muitos problemas aí recentemente, mais de um ano, porque o Putin achou que a guerra ia acabar em um mês, queria liquidar em um mês, liquidou em um mês coisa nenhuma, liquidou nada até hoje. E tem o problema no fornecimento de vários insumos. Sim. Aí você cria um problema de fluxo de caixa. E não só influenciando a isso, mas também os produtores que dependem também da China, com a questão da alta do dólar, tudo isso impacta. Tá. E aí isso acaba virando uma cadeia, porque isso vai impactar no preço de venda, impacta no crescimento, impacta no resultado da companhia como um todo. Então, quando a gente olha de forma personalizada, entende a dor, cria um produto financeiro específico, uma modalidade específica, mas tem que ser simples, Otávio. Tá. Eu brinco que, assim, se a operação não sair em 3 cliques, está errado, volta para a prancheta e faz de novo. Porque tem que ser 3 cliques, o dinheiro está na conta. Se não for desse jeito, a gente está fazendo alguma coisa errada. Hoje em dia é assim, né? Essas instituições financeiras tradicionais, inclusive, que estão demorando muito aí para entrar nesse mundo digital, estão tomando um couro lascado aí desses bancos digitais, porque as coisas se resolvem em 3 cliques, como você disse. Exato. Não é? Esse movimento que teve lá em 2017, 2018, da fintechização, permitiu isso. Eu acho que esse está sendo um grande propósito nosso. A gente pegou a mesma experiência que a gente teve com essas fintechs e está levando para o agro. A gente quer ser esse grande transformador do agronegócio brasileiro. Permitir que as empresas do agro tenham a mesma agilidade, a mesma facilidade, os mesmos produtos financeiros e banking que essas empresas criaram e usaram. Então, a gente é um facilitador para que elas possam se inserir nesse segmento e possam ser um braço financeiro para todo o seu ecossistema. Eu tenho que te perguntar, quanto custa, como é que cobra? Porque, claro que cada caso é um caso, mas de modo geral, numa regra geral. Eu sempre coloco assim, eu gosto de cobrar quem tem mais dinheiro, né? Então, normalmente uma operação dessa, por exemplo, de risco sacado, que a gente alonga prazo de pagamento para a empresa, eu não cobro nada dela, eu cobro do banco. Eu chego com a empresa e falo... Você está proporcionando um negócio para o banco. Para o banco. E uma solução para a empresa. Exato. A gente entende qual que é a tua dor, empresa. Quer alongar prazo de pagamento? Então, a gente monta o projeto de alongamento e a gente cobra o trabalho do banco, porque o banco vai ter acesso a um título elegível, sabe que vai ser pago, que a gente trabalha sempre olhando o histórico da empresa e diminui o custo dele de aquisição de cliente. Então, fecha a conta para todo mundo. Há quanto tempo vocês estão nesse negócio já? Há mais de 10 anos. Você tem clientes grandes, você citou aí Corteva, Mosaic, Petrobras, Nubank. Hoje a gente opera mais de 15 bi por mês. São mais de 15 bilhões de reais por mês que transicionam em toda a plataforma. E como é que você migrou para esse mundo digital financeiro, já que você veio de uma outra área? Você veio da área do agro, lógico. Sim. Fui estudar, entendi toda a base minha de estudo no mestrado foi contratos futuros de commodities. E aí eu vi uma grande ineficiência na área de tecnologia para controlar e acompanhar tudo isso. Aí, o primeiro trabalho foi muito relacionado a impostos, tributação relacionada, e dali a gente viu essa oportunidade de trabalhar a negociação de recebíveis dentro dos ecossistemas. E aí a gente viu que o mercado do agro é muito ineficiente. Porque quando a gente olha, por exemplo, o mercado de fomento comercial no Brasil, ele tentou o agronegócio e não deu certo. E aí a gente viu essa lacuna de poder levar essa experiência da fintech para o agro e aproveitar essa experiência que esses agentes financeiros que esse movimento da fintech criou para serem agentes de financiamento e multiplicadores de crédito no agronegócio. Imagino que você começou com uma startup, porque ontem mesmo eu conversava com uma pessoa da BASF, de um departamento que a BASF tem, que cuida especificamente de acesso às startups. E as startups para soluções no agro se multiplicaram muito rapidamente, né? E, inclusive algumas na área financeira, como a sua também. Porque o agronegócio é hoje o grande negócio do Brasil. Sempre foi, mas hoje com internet, machine learning, IoT, enfim, com tudo que a internet proporciona, ele favorece uma aceleração de todas as coisas. E ela falava exatamente disso ontem na entrevista comigo. Eu acho que hoje existe um número muito grande de startups do agronegócio, das agritechs. É uma grande oportunidade de se transformar as empresas. Mas se eu fosse dar um conselho para todo mundo, aproveita o mato alto que já foi capinado do mercado financeiro. Já tem muita tecnologia que já foi testada, validada, está de fácil acesso, que as empresas possam simplesmente absorver e colocar para rodar e conseguem fazer isso rápido.
É mais então, ou menos isso gera agilidade. Gera agilidade, é mais ou menos como uma pesquisa. A gente sempre comenta isso aqui nas pesquisas ligadas ao agronegócio. Se desenvolve uma variedade genética para o cacau, por exemplo. Sim. Depois ela vai proporcionar para uma outra, meio caminho andado já para um outro fruto, uma outra fruta que é da mesma família. Exatamente. Você está, como você disse, terreno capinado. Exato. Imagina que as fintechs começaram atacando o mercado financeiro, pois foi o varejo querendo se tornar banco, agora é a vez do agronegócio. O agronegócio, a empresa do agro poder ter produtos financeiros para o seu ecossistema e ser uma locomotiva realmente social para todo esse ecossistema. Levar crédito para a sua cadeia produtiva, levar crédito para os seus funcionários, dar crédito para os seus clientes poderem consumir mais e isso movimentar ainda mais o país. E, Júnior, já que nós estamos na entrevista aqui, precisa de dinheiro, porque sem dinheiro nada anda, né? Nada anda, exatamente. E dinheiro que você possa pagar, que você possa entender como é que funciona, que você possa administrar. Por isso o leilão, por isso múltiplos agentes financeiros, porque a competitividade leva a uma adequação e equilíbrio de taxa. Quando a gente trabalha focado num único parceiro financeiro, se eu tenho apenas um banco trabalhando, você acaba tendo que fazer o seu negócio, você fica, de certa forma, refém. Quando eu vou para um ambiente desse de competitividade, que eu recebo 10 propostas, eu tenho argumento de negociação. Isso leva empoderamento para quem está tomando crédito. Eu imagino que você não seja a única pessoa que faz isso no mercado. Então, eu quero saber qual é o diferencial da ID Trust para os outros que também fazem operações semelhantes no mercado. Exatamente. Existem outras empresas no mercado que fazem isso, só que elas trabalham trabalham como fintechs, como uma linha de produto financeiro. O nosso trabalho é um trabalho de personalização. A tecnologia para nós é o meio. A gente traz a experiência de quem realmente opera, é do agro, conhece o processo e quer personalizar. Porque a gente entendeu que cada operação é diferente. Hoje a gente tem mais de 160 plataformas. E quando a gente olha as plataformas que são de empresas que têm toda uma estrutura financeira definida, trabalhada, cada uma tem o seu modelo e a sua operação. Então, o nosso grande diferencial é poder proporcionar uma operação específica, entender a dor, gerar um valor, gerar um resultado específico para a companhia. E quando você está lidando com gente que já veio do agro, que conhece o agro, é completamente diferente. A gente comenta muito aqui. O Silmar está em Porto Alegre agora, o meu comentarista do início do programa. Mas antes ele morava ali perto de casa e de vez em quando dava carona para ele, vinha fazer ao vivo e a gente vinha comentando. Tem muita gente no mercado que caiu de paraquedas, como a gente diz, porque é o boom que o mercado vive nesse momento. Então, tem muita gente que entra, cai de paraquedas e às vezes não tem a expertise. Se você pega alguém do agronegócio, vai pegar um consultor que não é do agronegócio, mas é de uma outra área, ele pode vacilar um pouco. Na parte financeira, que é a parte de vocês, da ID Trust, é a mesma coisa. A gente, ao longo do tempo, foi desenvolvendo todos os skills. Então, dentro da companhia, a gente tem pessoas altamente especializadas no mercado financeiro. Eu venho de negócios, agronegócio e outros negócios que a gente foi criando ao longo do tempo. E a gente foi montando esse Lego para ter essa oferta personalizada. A gente acredita que a construção é em conjunto. Então, sempre agregar valor em conjunto para ver a dor específica e gerar algo específico. Bom, então não é pacote pronto. Cada caso é um caso e vocês dão acompanhamento também. Não entregam um pacote, aqui está a sua solução. Não, você faz o gerenciamento disso. Exato. Administração. Falo porque eu bato muito com o meu time. É que nem um tratamento médico. Se o médico passasse a mesma receita para todo mundo... Tô louco. Não funciona. Não brinca não. Não é? O remédio que ele vai tomar é diferente do que eu tomo. Exatamente. Imagina o impacto disso no financeiro, quando as pessoas não entendem isso e aplicam o mesmo remédio para dores totalmente diferentes. É isso. Aí muitas empresas acabam realmente levando a RJ, que foi um problema do agronegócio, porque tomaram medidas iguais que estavam em contextos totalmente diferentes. Exatamente. Então, a solução tem que sair em 3 cliques, é isso? 3 cliques, o dinheiro tem que estar na conta. O dinheiro está na conta. É isso aí. Oi, o problema é esse, o dinheiro está na conta. Exatamente. Tá bom. Ok, Júnior, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Vocês estão onde? São Paulo? São Paulo, Ribeirão Preto, né? Base Ribeirão Preto e aqui em São Paulo, área de negócios. Ribeirão, que é a capital do agronegócio, uma das. Todo mundo fala capital do agronegócio do Brasil, eu digo que é uma das capitais do agronegócio do Brasil. Ribeirão é muito forte nisso, a gente tem toda uma essência lá, tradição, né? Tradição, toda a tradição. Então tá, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Você tem um time aí pronto para atender as pessoas? Sim, só acessar o site lá nosso. Qual é? www.idtrust.com.br. Vai ter um time especializado aí para poder dar toda a atenção.
piscou na tela aí que deu um probleminha no meu monitor, tá aí, é idtrust.com.br. idtrust.com.br. Ok, Júnior, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Otávio. Muito obrigado. Espera aí que eu vou terminar o programa daqui a pouquinho e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui o nosso sistema. Vai ser um prazer. Que a gente também já é da modernidade, é tudo mais simplificado. Antigamente, para fazer uma televisão, você precisava de 1 milhão de pessoas. Hoje, trabalha com pouca gente. Muito bom. Aí, agradeço aí. Muito obrigado, pessoal. O Júnior trouxe 3 cervejinhas aí, vocês dividem depois, tá? 3 cervejinhas, porque ele é produtor de cerveja também. Isso também. É isso, nas horas vagas? Eu tenho a fábrica lá e a gente brinca lá. Você tem fábrica em Ribeirão Preto? Hoje fica em Taquaritinga a fábrica. Tá. Meu pai toca lá uma nano cervejaria lá, que a gente fiz muito. Hoje não dá mais tempo. A gente só faz lá, brinca e se diverte um pouquinho. Tá bom, você trouxe uma, depois à noite eu vou experimentar em casa. Muito bom, tá agradeço. Bom? Muito obrigado, Júnior. Obrigado. Aí o Júnior da ID Trust, participando aqui com a gente, uma empresa que traz soluções financeiras para pagamentos, financiamentos, compensação de caixa, acerto, enfim. É o mundo da internet entrando no agronegócio e resolvendo com a sua vida.